Oi, gente, eu sou a Grazi. E eu sou a Gabi. E hoje a gente preparou algo super especial para quem tem curiosidade sobre os bastidores do jornalismo. A gente entrevistou uma jornalista incrível, A Larissa Lopes, de 25 anos. que contou pra gente como foi a trajetória dela, os desafios da profissão e até deu dicas pra quem tá pensando em seguir esse caminho. E para deixar tudo mais dinâmico, a entrevista foi feita por áudio e a gente vai reagir e comentar agora com vocês. Então, bora ouvir? Para começar, a gente perguntou para ela: o que te motivou a escolher o jornalismo como profissão? O que me motivou a escolher o jornalismo? Eu escolhi o jornalismo depois que eu descobri que quem escrevia a revista da Capricho eram jornalistas. Eu passei a infância e a adolescência, lendo as revistas da Capricho, da Toda Teen, outras revistas com tema de adolescente. E a Capricho era a que eu mais gostava, E quando eu descobri que era o jornalista que escrevia tudo aquilo, que eu amava ler, ficava fissurada, ficava horas lendo a Capricho, foi aí que eu decidi ser jornalista. E aí depois eu fui descobrindo, ainda com a mentalidade de pré-adolescente, a gente não tem muita noção do mercado de trabalho, das profissões, direito. Mas aí depois eu comecei a reparar nos jornalistas da TV e tudo mais. Mas inicialmente meu sonho era escrever revista, por isso que eu escolhi. Muito legal ver como as histórias pessoais influenciam a escolha da profissão, né? A próxima pergunta foi: qual foi o seu primeiro trabalho como jornalista e como conseguiu essa oportunidade? Vamos lá, segunda pergunta. Eu acho que essa vale falar o primeiro estágio, na faculdade de jornalismo e o primeiro trabalho. Então, o primeiro estágio foi como estagiária de comunicação no Instituto Rodrigo Mendes. É uma entidade do terceiro setor, uma ONG, E eu consegui essa oportunidade depois que um professor meu da Fapcom, ele nem tá mais aí hoje, é o Wagner Belmonte, ele mandou para vários alunos que eram da minha sala uma vaga que chegou para ele. Depois eu descobri que a pessoa que mandou para ele era uma das pessoas que trabalhava nessa ONG. Ela era assessora de imprensa da ONG e mandou para ele. E aí ele disparou para vários alunos. E eu era uma delas. E eu vi a vaga que ele mandou e me candidatei. Na época eu estava procurando estágio desesperadamente. Eu queria muito começar a estagiar já no primeiro semestre. E depois eu entendi que muitas empresas recusam o currículo de estudantes do primeiro semestre porque a pessoa acabou de entrar, talvez ela desista do curso, e aí isso é um transtorno para eles, Eles querem escolher uma pessoa que já esteja mais ciente do curso, mais segura, que tenha mais noção da área também para poder contribuir com a empresa, Mas porque eu queria estagiar no primeiro semestre, eu precisava de dinheiro também. E aí nessa época que eu enviei para essa vaga, que foi o meu primeiro estágio, eu estava enviando para outras vagas também. Já tinha feito entrevista, mas não passei. E aí quando eu enviei para essa, me chamaram para entrevista. E eu descobri, uma curiosidade, que eu fui chamada para entrevista assim como a minha amiga, que era da minha sala. E eu fazia trabalhos com ela. Era uma das pessoas que eu mais convivia no dia a dia da faculdade, Então, o jornalismo, ele desde o início, ele prova pra gente como você tem que ter um bom network e como, às vezes, você vai disputar oportunidades com as pessoas que você mais convive. E que tá tudo bem, isso é normal, Tem que ser uma coisa saudável, Mas aí eu disputei a vaga com essa minha amiga, acabei conseguindo a vaga. Ela já trabalhava em uma outra empresa, então eu não me senti mal, Por ela tá desempregada e eu empregada. Mas acabei conseguindo a vaga e foi muito bom, pra me abrir os horizontes. Eu era muito inocente e a gente no início é muito inocente, muito medroso também, de arriscar, de fazer as coisas. A gente tem muitas dúvidas, muitas ideias também, Não é só negativo esse começo, pelo contrário, é muito positivo. E eu não respondi também como foi meu primeiro trabalho, Eu só falei do primeiro estágio. O primeiro trabalho
depois de formada é o que eu estou hoje. Então, acho que dá para linkar com a terceira pergunta, né? Esse trabalho eu também consegui por networking. Então, assim, eu acho que a maior dica para quem está na área ou para quem está começando na área, né? Ou seja, sendo estudante de jornalismo, faça networking. Então, esse emprego que eu tô hoje, eu consegui porque o namorado de um conhecido meu, não era nem amigo, mas também é jornalista, me mandou a vaga. Acho que saiu disparando. Me mandou a vaga e eu tava precisando de emprego logo depois de me formar. Eu mandei e entrei na Record. Entrei como temporária, então como contrato PJ, para ser redatora de um reality show que estava na casa na época. Aí, por causa desse networking e dessa oportunidade inicial que eu consegui, era para 3 meses de contrato. Eu fiquei e tô até hoje. Já faz 2 anos que eu tô na Record. Então, foi o networking que me salvou nas 2 oportunidades. Eu tava pensando aqui, o maior desafio que eu enfrento na profissão atualmente, né? Eu acredito que seja você se manter atualizado no mundo que tem tanta coisa hoje e depois que você se forma. Porque depois que a gente se forma, você tem um desafio do mercado de trabalho para você se inserir, caso você não estivesse antes, né? Ou às vezes você é demitido porque o seu contrato de estagiário acabou. Mas você também não pode esquecer do desafio de você estar atualizado academicamente, porque isso vai te dar bagagem para trabalhar na prática, né, no mercado de trabalho. Então, acho que o maior desafio que eu enfrento é estar sempre por dentro do que está acontecendo, mesmo não estando na faculdade, porque parece que na faculdade a gente está sempre por dentro das coisas. Mas que na faculdade, como a gente está aprendendo, tudo a gente tem que consumir, sabe? E quando você se forma, não, o seu foco muda. O seu foco vai para ganhar dinheiro, para crescer na carreira. Então, acho que esse é o desafio. Encontrar tempo no meio da rotina do mercado de trabalho para continuar estudando. E aí, depois de 2 anos de formada, né, eu comecei a fazer uma pós-graduação esse ano em jornalismo de dados. Então, eu consegui aí driblar esse desafio, mas não foi fácil, né? Depois de procurar muito, refletir muito, aí eu tô seguindo essa meta que eu tinha. Sempre rola aquele primeiro desafio, né? O começo nunca é fácil. Então, depois a gente perguntou pra ela quais habilidades que ela considerava essenciais para ser um bom jornalista. Habilidades essenciais para um jornalista. Primeiro, boa escrita, não ter preguiça e ser incansável até você chegar no que você precisa. Então, um exemplo, você tem que ser incansável para você ir atrás de uma pauta. Porque a pauta pode não dar certo, pode cair, né? Como a gente diz, a pauta caiu. O entrevistado pode cancelar. O entrevistado pode não ser o que você imaginava quando você estiver conversando com ele. Pode acontecer muita coisa. E eu acho que o jornalista ele não pode se deixar abalar e não pode se cansar. Porque se ele se cansar e desistir, quem é que vai fazer aquilo? Quem é que vai trazer a informação para o público? Então o jornalista ele tem que ser incansável. Ele tem que ser persistente. E acho que uma outra qualidade e habilidade seria o comprometimento com o que você está fazendo e não fazer aquilo por mídia, para aparecer, porque o que importa é o assunto que você está fazendo, a pauta que você está fazendo, a reportagem que você está fazendo, não você. Então, acho que pode ser essa habilidade de você se deixar de lado para valorizar a notícia. E para fechar, a última pergunta foi: que conselho você daria para quem está começando agora no jornalismo? E a última pergunta, eu acho que eu falei um pouco no primeiro áudio, então eu vou resumir. Para quem está começando, faça networking e seja atento e curioso. Perceba tudo. Qualquer coisa que você fizer é uma oportunidade de você se testar. É um laboratório. A faculdade é um laboratório. Então, use ela com sabedoria para você testar os temas que você quer falar,
testar as funções. Então, nesse trabalho é você editor, no outro trabalho é você repórter, no outro trabalho é você pauteiro, no outro trabalho é você redator, sei lá. Nesse trabalho de rádio eu quero testar minha voz para ser locutora, para eu falar a notícia ao invés de eu escrever. Então, assim, vamos lá. Faça networking, tenha um olhar atento e curioso e se permita fazer coisas diferentes na faculdade. Essa foi a nossa entrevista com a Larissa Lopes. A gente aprendeu muito e esperamos que vocês também tenham curtido. Valeu pela companhia e até a próxima.